algumas reflexões. Nesse caso que passa pelas minhas mãos, sou juiz desse caso em primeira instância, mas vamos dizer que eu não sou o único personagem que trabalha nesse caso, existem juízes de outras instâncias, existe o Ministério Público, existe a Polícia Federal, né? Não é um trabalho de um juiz só, evidentemente, todo esse trabalho, mas algo que me preocupa né, durante esse processo, é um processo ainda inacabado, é uma percepção de que há, pelo menos, indícios de um quadro de corrupção sistêmica. Corrupção é algo que sempre vai existir, é uma sombra que afeta o coração das pessoas e algumas pessoas caem na tentação de obterem vantagem em vários relacionamentos, seja relacionamento privado, seja relacionamento com o poder público. E isso é algo que se encontra em todo o mundo, em todo o país, em toda cidade, em todo local. Outra coisa, e isso é um pouco mais grave, é isso que nós podemos chamar de corrupção sistêmica, em que a corrupção passa a ser uma espécie de regra do jogo. Não mais uma exceção, mas uma regra de comportamento, especialmente nas transações públicas. E nesse caso existem várias ações em trâmite a serem julgadas, algumas eu já julguei. Pelo menos se pode dizer que existem indícios de um quadro de corrupção sistêmica e é algo mais grave, porque numa corrupção individualizada há uma perda econômica, há um dano imediato, mas quando se há um quadro de corrupção sistêmica, isso acaba gerando danos enormes à economia, muitas vezes não só decorrentes da propina paga e que muitas vezes é embutida nos custos dos contratos públicos, mas igualmente até na tomada de decisões de planejamento econômico. Até que ponto determinada decisão de construir uma obra, fazer uma obra pública, foi eventualmente guiada não por conta do ganho econômico, mas sim pelo ganho da propina. Mas o que é mais grave, quando se tem essa corrupção sistêmica, é que ela impacta a nossa confiança na justiça. Nós acabamos perdendo a nossa fé na justiça. Em um nível além, nós começamos também a perder a nossa crença na lei, que a lei vale para todos, né? Que nós vivemos num governo de leis e não num governo de homens. E em um terceiro momento também nós começamos a perder a crença não só nos nossos representantes eleitos, mas igualmente na nossa democracia. Isso é extremamente corrosivo para o nosso futuro. Diante desse quadro de existência de indícios de corrupção sistêmica, nós podemos adotar várias posturas. Entender que isso é um mal incorrigível, muitas vezes refletido naquela frase, o Brasil é assim mesmo. E o conselho que nós damos aos nossos filhos é, olha, se possível, saia do país, vá para Miami, vai trabalhar na Europa, vai para a Austrália. Ou nós podemos, a meu ver, isso que se espera de todos, adotar a postura correta e nos mobilizarmos contra esse cenário. Nós não podemos acordar todo dia pensando que o dia tudo vai permanecer igual, que o Brasil nunca vai mudar. Nós temos que acordar cada dia e pensar que aquele dia é aquele dia que você pode fazer uma diferença, que você pode mudar um pouco o seu país. Para isso, eu agradeço muito as homenagens hoje prestadas, mas é evidente que a justiça, com um caso só, não muda o país. Eu encontro muita gente na rua e, inevitavelmente, vem aqueles tapinhas nas costas, e às vezes acompanhados com pedidos de, que é moda hoje em dia, selfie, né?
E ouço também aqueles comentários que o seu caso está mudando o país. Mas é algo que nós ouvimos lá atrás, em 2012, quando nós vimos a ação penal 470, que se chamava lá de mensalão, que o caso ia mudar o país. E a pergunta é, realmente, será que um caso muda o país? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer. E eu digo ao senhor de uma maneira muito clara, um caso só não muda o país. Agora, a revelação desse grau tão elevado de deterioração no trato da coisa pública pode mudar o país à medida em que sirva como um motivador na mobilização dos cidadãos contra a corrupção. É necessário que nós, cidadãos, deixemos muitas vezes nossa posição confortável de consumidores e que nós assumamos uma postura mais ativa no enfrentamento dessa corrupção. O Brasil não precisa ser assim, as coisas podem mudar, mas nós precisamos aí sim do apoio da opinião pública, nós precisamos de mobilização popular e de mobilização cidadã. Algo, por exemplo, que me entristece, nós passamos esse ano todo, também ano passado, com todas essas revelações, às vezes até diárias, de casos de corrupção, e por vezes até cansativas, né? Chega uma hora que as pessoas vão cansar de ler no jornal sobre a Operação Lava Jato. Nós tivemos mobilizações populares, milhões foram às ruas para protestar, havia ali bandeiras diversas, mas uma bandeira comum era, independentemente de questões políticas partidárias, a contrariedade, a insatisfação das pessoas contra a corrupção. Mas, do ponto de vista institucional, nós não tivemos lá grandes avanços e nem iniciativas notáveis por parte dos nossos representantes eleitos, seja no Executivo ou seja no Congresso. Aí os cidadãos, nós cidadãos, temos que cobrar que nós tenhamos leis melhores para que nós possamos ter uma aplicação da lei para esses casos de corrupção complexa e graves de uma maneira mais sistemática, e não casos isolados em que, eventualmente, se consegue ser melhor sucedido pontualmente em relação a alguns crimes de corrupção. Então, nós precisamos, sim, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos meus concidadãos, dessa necessidade que nós caminhemos juntos. Tá? Eu sempre digo, olha, eu como juiz, eu estou vinculado aos fatos, às provas e à lei. E é isso que eu vou fazer nos meus processos, seja para absolver o inocente, seja para condenar o culpado, e eu me disponho a ir até o final nos meus casos. Mas esses casos envolvendo graves crimes de corrupção, envolvendo figuras públicas poderosas, só podem ir adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada. E esse é o papel dos senhores. Muito obrigado.